Som. Deus te abençoe. Valeu. Obrigado, amém. Boa noite. Boa noite. Muito bom. Deixa o pessoal ajustar a câmera ali. Muito bem. Bom, eu gosto muito dessa música aí do Belchior, né? Aliás, eu acho o Belchior um dos compositores brasileiros assim mais interessantes, assim. Nossa, eu gosto bastante. Tem músicas muito boas dele. E essa é uma que realmente mexe com a gente nesse período do ano, né? Ele faz uma brincadeira de palavras, mas é bem profundo isso, né? Tenho chorado demais, tenho sangrado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E parece que toda virada de ano, assim, tem um lance que a gente falou um pouco de esperança na semana passada, hoje nós vamos falar sobre fé, né? Parece que esse período assim de final de um ciclo e começo do outro, né, de um ano para o outro, a gente tem um lance que a gente leva a nossa fé para alguns lugares que são promessas que de repente você se faz. Por exemplo, pode ter a ver com a sua saúde, né? Ah, não, olha, o ano que vem eu vou me alimentar melhor. E aí, logo que começa, você fala assim, não, este ano é o ano que eu vou fazer uma alimentação mais saudável. Pode ter a ver com a pessoa que está desempregada e fala assim, não, ano que vem eu vou arrumar um emprego, né? Não, ano que vem eu vou começar aquele curso. Não, este ano, então, é o ano que eu vou fazer. E a gente se faz promessas, né? Ah, este ano, ou né, o ano que vem, aí, logo quando muda, no comecinho, assim, quando a gente ainda está aqui em janeiro, você fala assim, não, este ano é o ano que eu vou fazer aquela dieta, que eu vou fazer exercício, que eu vou estudar, que eu vou namorar, que eu vou casar, né? Que eu vou ter filhos, enfim, você faz algumas promessas e a promessa ela está diretamente ligada com a fé. A fé, o que é fé, né? Fé tem a ver com acreditar, com ter uma certeza, uma convicção de que algo que você não vê ou ainda não viu está lá, né? Então a fé tem a ver com isso. A gente lida com fé todos os dias da nossa vida, independente se você tem uma fé em Deus ou não, né? Acho que um exemplo bom disso, a gente até acho que já citou isso em algum momento aqui, é quando você está dirigindo o seu carro e você precisa parar ou quer parar e você pisa no freio, né? A relação de frear o seu carro tem uma conexão com a fé. Você não está vendo ali todo o sistema de freio do carro, né? Os discos, a coisa toda parar, mas você acredita que o carro vai parar, então você pisa, né? Então você pisa no freio acreditando que o carro vai parar, mesmo sem ver o sistema de freios. Então a fé tem a ver com acreditar, ter uma certeza, uma convicção de algo que você ainda não viu, né? Ou não vê. E aí a gente começa o ano e termina o ano, e aí você fala assim, puxa, este ano eu vou então fazer aquela coisa, mudar aquilo na minha vida, né? Vou estreitar relações com um, cortar com o outro, e aí o ano vem e parece que acontecem coisas no ano que estamos de fato que matam a sua fé naquelas promessas que você mesmo se fez. Eu vou dar um exemplo meu clássico da minha caminhada, que era na época da escola. Cara, todo começo de ano na época da escola, eu já contei acho que isso em alguns outros momentos, eu fui convidado a me retirar de 2 colégios e tal. Eu não sou o cara assim que teve uma vida escolar muito linear, né? E começava o ano, eu falava assim, este ano eu vou levar a escola a sério. E era uma promessa que eu me fazia, e eu tinha fé nisso, quando eu me prometia aquilo. E essa fé morria na primeira, ou às vezes assim, no máximo na segunda semana de aula. Quem matava essa minha fé e a promessa? O próprio sistema de ensino, né, que é no mínimo desinteressante. Eu falava, isso aqui é muito chato, e eu já não conseguia mais levar a sério, né? Então, assim, nós nos fazemos promessas, esperando que o próximo ano vai trazer alguma novidade, alguma melhoria, e aí, de repente, parece que vem o ano e acontecem coisas que matam aquilo.
E uma música que eu aprecio também bastante, que descreve isso com uma maneira poética e interessante, é um rock and roll da banda Plebe Rude, né, que até se você teve a oportunidade de ver a arte aí que a gente usou na divulgação da mensagem de hoje, tem essa frase lá. A frase da música diz assim: cada ano que passa me faço a mesma promessa. E a música chama Este Ano. E é interessante, né? Quantas e quantas promessas a gente não repete para nós mesmos, ano após ano, e elas morrem em algum momento e a gente não faz. A gente deixa de acreditar naquilo que a gente se propôs a acreditar em algum momento. E a música diz assim, né? A música da Plebe Rude, ela fala assim: nem sempre a porta abrirá, às vezes a sorte falha, nem sempre é como a gente quer. Cada ano que passa me faço a mesma promessa. No ano que vem, dessa vez eu sei, será diferente. E quantas promessas nós nos fizemos nos anos que já se passaram, e até mesmo nesse, e que elas já morreram? Né? Quais são as coisas que você acreditou que aconteceriam no final de 2019, começo de 2020, que você acreditou, você tinha fé que aconteceria em 2020 para você e não aconteceu? Quais são as promessas que você se fez agora para 2021 e que você talvez já, agora, né, no meio de janeiro, já morreu, já nem acredita mais que você vai realmente fazer ou mudar aquilo? Parece que a fé tem a ver com as promessas, tem a ver com expectativa de alguma forma. E quando a gente vai olhar para a relação com Deus, parece que a gente amplia as nossas expectativas, né? A gente, de repente, fala assim: puxa, eu tenho fé em Deus, que Ele pode fazer, que Ele pode mudar, que Ele pode construir algo, derrubar algo, enfim. Então, como que a gente lida na relação de fé com Deus, né, com Cristo, com Jesus Cristo, com as nossas promessas, as nossas expectativas, né, e esse esfriamento da fé? E a gente pode ver isso ano após ano, né? Quantas coisas talvez você já nem acredita mais que são possíveis de acontecer e que no passado você acreditou. E quantas coisas você diz que acredita, mas parece que no fundo não acredita, né? Como que a gente lida com essa relação de expectativa e fé no que Deus pode ou não pode fazer por nós? E eu queria compartilhar com vocês hoje uma história, que é uma história muito interessante, que está no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. É uma história que talvez você até já tenha ouvido falar, é uma história assim, das histórias de Jesus, essa até que é uma das bem conhecidas, né? Eu vou ler o texto aqui pra gente, e olha só o que acontece aqui, né? Acontece uma relação de fé, de frustração, de expectativa, de quebra de expectativa, de superação de expectativa, com relação a Jesus nessa história aqui, tá? João, capítulo 11, diz o seguinte: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disse-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo, está bom. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por causa
E por vossa causa me alegro de que lá não estava, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: Vamos também nós para morrer com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito do seu irmão. Maria, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus fará. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus não tinha entrado ainda na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar depressa e sair, seguiram, supondo que ela ia ao túmulo chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo-lhe: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultaram? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não tivesse morrido? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha sido posta uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Bom, então qual que é a história, né? Jesus está com os discípulos dele num outro lugar, mandam avisar que Lázaro, seu amigo, estava doente. Ele demora mais uns dias lá onde ele estava, e ele chega para visitar Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, e Lázaro já havia morrido e já estava sepultado há alguns dias. E é interessante que quando ele chega, Marta, quem vai encontrá-lo primeiro, diz assim: Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só, Marta parece que tinha a fé de que Jesus poderia curá-lo, mas parece que essa fé é abalada com a morte de Lázaro. E ela fala em tom de dúvida, uma fé ali já dando sinais da morte, dizendo: puxa, você não chegou a tempo, Jesus. Eu sabia que você poderia curá-lo, mas agora ele já morreu. Só que Marta, ela diz assim também: mas eu sei, Jesus, que ainda agora, qualquer coisa que você pedir para Deus, pode ser que aconteça. E aí Jesus diz: olha, Marta, o seu irmão vai voltar à vida. E ela diz: eu sei que lá na frente, né, no dia da ressurreição, ele há de ressurgir. Então Marta é uma pessoa que vê a sua fé abalada,
mas ainda ela mantinha uma perspectiva, né, de que poderia acontecer alguma coisa. Ela diz: se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei que você pode fazer alguma coisa ainda. E Jesus diz: ele vai voltar à vida. Eu sei que um dia ele vai voltar à vida, na ressurreição. E aí um pouco a história continua, e aí quando ele encontra com Maria, aí parece que o negócio já está mais pesado ali na fé de Maria. Maria diz palavras muito parecidas, chorando, dizendo: se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E diz isso e para. Ali havia um acontecimento, que é a própria morte de Lázaro, parece que abalou a fé de Marta e aparentemente matou a fé de Maria. E elas disseram: Jesus, se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. Parece que Jesus chegou atrasado, né? E é interessante essa relação do tempo com a virada do ano, né? A gente diz assim: puxa, esse ano não deu. Será que o próximo vai dar? Eu sei que pode ser que dê. Talvez você está meio Marta, assim, talvez. Ou talvez seja tipo Maria mesmo. 2020 não deu, 2021 também não vai dar. Acabou. A chance que tinha passou, né? Deus se atrasou para realizar algo na minha vida, na minha história. Vejam só como parece que o tempo tem uma relação também capaz de matar e matando a nossa fé. Quais são as promessas, né, que você de repente se fez lá em 2010, 2012, daí 13, 14, 18, 17, e aí parece que a coisa vai passando, não acontece, e você vai esmorecendo, deixando de acreditar, talvez se fazendo menos e menos promessas, ou talvez até fazendo, como diz a música da Plebe Rude, todo ano a mesma promessa. E chega no final do ano, você viu que aquilo não aconteceu. Né? Você não fez a dieta, você não começou a estudar, você não casou, você não teve filho, você não fez exercício, você não parou de fumar, você não fez nada. Né? E aí parece que conforme o tempo passa e as coisas não vão acontecendo, parece que a gente tende a acreditar menos, ter menos fé. É a relação aqui, né? Jesus se demorou uns dias para ir, quando chegou Lázaro já estava morto, e a gente vê as irmãs de Lázaro dizendo: se você tivesse aqui, ele não teria morrido. Uma delas ainda sabendo que Jesus poderia fazer alguma coisa, e achando: puxa, vai ter um dia lá na ressurreição dos mortos, né, que eu vou reencontrar o meu irmão. E a outra já dizendo assim: puxa, parece que não tem mais jeito. O que na sua vida você já nem crê mais, né? O que você tinha fé no passado e o tempo já abalou, né? O que você olha para a sua vida hoje e você vem na sua mente, no seu coração, dizendo assim: puxa, se Jesus tivesse feito isso lá atrás, não teria acontecido isso. Quais são as coisas na sua vida que você olha e diz de repente como Marta e Maria: ah, Jesus, se você tivesse chegado antes, teria jeito, mas agora já é tarde demais. Nas suas relações, né, na sua relação acadêmica, profissional, afetiva, familiar, amizade, vocacional, financeira, né, talvez você olhe para algumas coisas hoje e fala assim: ixi, meu, já era, né? É a fé que morreu com o tempo, morreu com a falta de acontecimento, morreu com a morte, né? E parece que ano após ano a gente vai se fazendo essas promessas, à medida que elas não acontecem, a gente vai acreditando cada vez menos nelas, até que chega um momento que a gente nem acredita mais que é possível. Tem algo na sua vida hoje, que você olha dizendo: não tem mais jeito, né? Se tivesse feito algo lá atrás, teria como, mas agora não mais. E essa é a relação que as irmãs depositam ali, as irmãs de Lázaro, para Jesus. E aí Jesus vai e faz uma parada que, assim, né, é um negócio realmente muito, muito, muito diferente. Ele vai e diz:
tira a pedra e ele ressuscita Lázaro, que já estava morto havia alguns dias. Havia alguns dias já ele já estava morto. E ele ressuscita Lázaro. Veja só, elas tinham fé que Jesus poderia curá-lo. Mas parece que Marta não estava 100% segura que poderia ressuscitá-lo, e Maria aparentemente nem acreditava nisso. Jesus poderia curar, mas ressuscitar, uma até diz, pode ser um dia, né, lá na frente, né, nos céus. A outra já falou, não, você atrasou, Jesus. Jesus ressuscita o morto. Bom, essa é uma história realmente impressionante, assim, né? Tanto é que essa história ela é tão impressionante, e ela ainda é impressionante, ela foi muito impressionante na época, que é uma das situações que mais contribuíram para que chegasse no momento e realmente que para os judeus, ali, a liderança, né, religiosa da época, Jesus fosse um cara inaceitável, né? Você, não, agora os caras estão dizendo que ele ressuscita a gente, aí é demais, aí ele começa a ser ainda mais perseguido, né? Então era uma história realmente muito impressionante. Gente, quais são as coisas na sua vida hoje que você não tem mais fé que possa acontecer, que possa mudar? No seu círculo de relações próximas, na sua família, né? No seu círculo de amizade, na cidade, no país, enfim. Talvez a não realização das muitas promessas que você se fez e que você ouviu outros fazendo, mataram a sua fé, o tempo matou a sua fé. A realidade é que Jesus, ele chega e o tempo e a morte não eram capazes de impedi-lo de agir e resolver de alguma forma o problema. Ele ressuscita uma pessoa que já estava morta há alguns dias. E ele pode ressuscitar a sua fé em coisas que você um dia acreditou. Aí você vai falar assim, puxa, então, legal, eu vou pedir e vai acontecer, né? Se eu falar com Deus assim, com Jesus, fala, Jesus, 2021, é isso, eu quero ficar rico, bonito, quero casar, quero ter sucesso. Bom, ele pode fazer isso. Ele vai fazer? Aí essa resposta eu não tenho. Aí não dá para saber, entendeu? O ponto é que ele pode. E por isso, só por sabermos que ele pode, a gente pede. Então, peça. Peça para ele. Ele pode. Aqui a gente tinha, vê uma relação de que tinha uma fé de que talvez ele pudesse curar, e ele vai além, ele ressuscita. Então, ele pode fazer algo realmente grandemente impressionante assim na sua vida, na sua história, nas suas relações. Ele pode. Então, peça. Eu acredito que a fé já não está, então, diretamente ligada a se vai acontecer ou não, mas a fé é um ponto antes ainda, sabe? A fé é de que Jesus pode. Ele pode fazer. A gente não sabe se ele vai fazer ou não. E aí é mistério, né? Aí é um negócio meio misterioso mesmo, assim. Eu acho muito delicado a gente dizer que Deus vai fazer. O ponto é que ele pode. E aí fala assim, puxa, mas e se ele não fizer? Né? É como uma outra música, né? Também cantada de uma maneira brilhante pelo Ney Matogrosso, né? Ele fala assim, e se Deus não dá? Como é que vai ficar? Né? Bom, nessa história Jesus diz uma parada bem interessante. Ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E essa é uma promessa feita por ele, e não por nós, para nós mesmos. Ele diz, o tempo não é capaz de restringir a história de vocês. A morte não é capaz de acabar com a história de vocês. Então tem muitas coisas que não aconteceram ainda. E acontecerão na ressurreição, onde não vai haver mais choro, nem dor, nem pranto, nem lágrima, nem morte. Então,
algumas coisas não aconteceram ainda. E aí nós podemos ter essa perspectiva que há de vir o momento onde estaremos na plenitude com Ele, porque a ação dele acabou com a força da morte sobre as nossas vidas. Então, o tempo, 2021, não é capaz de resumir e reduzir a sua história. Entende? Não é assim, puxa, se não acontecer isso esse ano, minha vida acabou. Porque a gente às vezes põe expectativa demais nas coisas por aqui, né? Puxa, eu não fechei aquele negócio, eu não passei no vestibular, eu não consegui aquela vaga de estágio, de emprego, eu tomei um fora, né? Gente, o tempo, os anos e nem a própria morte tem a capacidade de reduzir, restringir a nossa história, porque aquele que crê em Jesus Cristo, ainda que morra, viverá. A história continua para sempre, num lugar em que estaremos no futuro, e não sabemos se esse futuro é absolutamente breve ou nem tanto, sem mais as coisas antigas, sem a morte, sem a ação da morte. E a morte parece que é o que define o final mesmo da fé. Acabou, acabou. Lázaro morreu, não tem mais o que fazer. E Jesus o ressuscita. Então, Jesus pode ressuscitar, resgatar e fazer acontecer grandes coisas na sua vida neste ano. Ele pode. Então peça aquilo que angustia o seu coração, aquilo que te deixa mal, te deixa preocupado, peça na sua relação conjugal, na sua relação de amizade, na sua relação profissional, na sua relação financeira, né, na sua própria vida espiritual, na relação com Deus, com a igreja, enfim, peça, Ele pode. Ele pode fazer qualquer coisa, e Ele mostrou aqui, já tinha morrido fazia dias. O tempo não é capaz de restringir a ação de Jesus, e aquela sua fé que já morreu, ela ainda pode acontecer, neste ano, porque Ele pode fazer, então peça. E se não acontecer, lembre-se que de repente é ainda não, mas os anos não vão te conter, os anos não vão restringir a sua história. Então a fé está na certeza de que Ele pode, então peça. Se não acontecer, lembre-se, o tempo não pode conter a sua história. As ações de Jesus na sua vida não se resumem ao período que você tem de idade e tampouco ao ano de 2021. Então quais são as coisas que você já não acredita mais? Pode voltar a pedir, Ele tem poder para fazer. E se não acontecer, não se desespere, afinal de contas, os dias é uma forma que a gente se organiza para viver, mas eles não têm a palavra final sobre a nossa vida, porque Jesus venceu a própria morte, né? A morte não tem mais esse poder. E Ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A nossa história continua, que Deus possa então resgatar a nossa fé, que nós possamos crer que Ele pode, sim, fazer grandes coisas, muito mais do que a gente imagina. E se não acontecer, que a gente não se desespere, porque a nossa história continua, talvez não em 2022, e 23, mas para todo o sempre, na presença de Deus, sem pranto, nem dor, nem choro, nem lágrimas, e essa promessa é o Senhor Jesus que fez. Acredite, Ele pode. Se Ele vai fazer, a gente não sabe, mas Ele pode, então peça. Obrigado, Renato. Legal, continua aqui, a gente, o que o pessoal escreveu aqui a gente vai ler, e se alguém tiver pergunta também, e a gente vai comentar. Eu vou ler ali, se tiver algum comentário, Renatão, você... a Ana escreveu, quando a palavra, o assunto é fé, me vem à cabeça algo que não consigo explicar. É tipo... incondicionalidade. Fé não se enxerga nem se vê, mas se sente incondicionalmente. Às vezes flui mais fácil, em outras vezes dói um pouco. É verdade, Ana. Difícil de escrever, mas para mim a fé está relacionada a abrir mão do controle
e confiar em algo inimaginável, maior. A Natália disse: eu entendo a fé como a confiança em algo que não se vê, mas que se sente. Por isso, temos a certeza de algo que é certo. É a certeza de algo que não se vê, né? Hebreus capítulo 11, né? A certeza do que não se vê. E de vez em quando aquilo que é a certeza que não se vê se materializa, e é muito legal isso, né? E aí já você não precisa mais de fé. Quando se materializa, está ali na frente, né? Tá na cara. Tem mais alguém que escreveu? Se tiver perguntas também a gente pode fazer. Estava triste, estou me sentindo muito melhor, renovada pela palavra. Obrigado. Obrigado pelo reconhecimento aí, Beth, Renato. Algum comentário, Renato, do que a gente conversou aqui, do que a gente leu aqui? Volta lá com o pessoal para a gente. Isso, valeu. Você sabe que, bom, na verdade, há algum tempo eu já, né, eu tenho uma história que tem me deixado muito triste. Eu tenho um amigo, e assim, vou dizer isso porque ontem foi um dia bem intenso para mim, né? Ontem eu fui para Campinas fazer algumas visitas lá, porque, bom, infelizmente, há alguns dias atrás, um tio meu, irmão da minha mãe, ele se suicidou. Ele é o irmão mais novo dela, era adotado, enfim, ele teve uma vida muito difícil, né, lutando contra o vício de álcool, de drogas, e ele se suicidou. E eu fui lá visitar o meu avô, né, minha mãe, e eu visitei um outro amigo também, que é um grande irmão, assim, um amigo muito querido de muitos anos. A gente tem uma amizade muito próxima desde 1999, né? Então, assim, ele tem a minha idade, a gente estudou junto. E eu falei de Jesus para ele, enfim, um cara bem interessante, um amigo. E há pouco mais de 3 meses atrás, ele acordou sentindo dor nas costas. E aí ele estava indo para o trabalho, sentindo muita dor nas costas, deu a volta com o carro, né? Ele mora com o pai dele, ele namora uma menina, mas ele não é casado nem nada, mora junto com o pai. E aí ele foi para o hospital, e aquele dia foi o último dia que ele andou. Ele entrou lá e começou a perder os movimentos, e ele perdeu todos os movimentos, assim, dos braços, das pernas, da mão. E ele fica deitado lá agora na cama, com sonda e tal, e os médicos fazem muito... Não tem nada conclusivo, assim, não tem. Pode ser um AVC na medula, e agora... Ontem, uma novidade que disseram assim, eles acham que ele pode ter pego o vírus da dengue, o vírus da dengue não se manifestou e foi para a medula. Isso é a realidade que eles não sabem, né? E eu fui lá ontem visitar esse meu amigo, já tinha ido em outra ocasião, uns meses atrás. E pensa só, né? Ontem foi um dia intenso, né? Visitar minha mãe, meu avô... Dia de chorar com os que choram. Com o meu tio se suicidando. E é interessante que quando você conta assim para as pessoas, né, que alguém se suicidou, acho que uma pergunta que as pessoas fazem quase que tipo instintivamente, né, nossa, mas por quê? Que a real é que não dá para saber, né? E aí, assim, a ausência de respostas também deixa a gente com a fé abalada, né? Fala assim, puxa, por que ele fez isso, né? E aí, indo visitar esse meu amigo, pensa que tem a minha idade e ele não tem mais movimentos e fica lá. E aí ele disse assim para mim, né? Ele falou, cara, eu preferia 1000 vezes a morte, só que... ele falou, eu não quero ficar assim. Aí eu falei assim, cara, tem orado todos os dias pela sua vida? Ele falou assim, beleza, cara. Ele falou, porque eu não oro mais não. Ele falou, não, cara. Ele falou assim, é uma puta de uma injustiça o que Deus fez por mim. Ele falou, o que é isso, cara? E quem acha que imagina? Imagina nada. Ele falou assim, deita lá na sua cama agora. Ele falou assim para mim, deita lá na sua cama lá e fica lá, mano, 3 meses deitado. Ele falou assim, aí você vai dizer que você imagina. E aí, cara, ele estava bem bravo com Deus. Ele falou assim, não, eu nem falo mais. Ele falou assim, não oro. Ele falou assim, Deus é um sacana. Então, olha só, né? Uma relação da fé que ali morreu a fé dele, né? Se perde.
E eu também, eu confesso que eu não sabia o que dizer para ele. O sofrimento faz a gente perder a fé, perder a esperança. Eu não sabia o que dizer para ele. Então, só contando essas duas histórias de ontem, né, que foi um dia intenso. E puxa, quanta coisa é mistério, né? E por isso eu trouxe hoje na palavra, dizendo assim, puxa, eu tenho certeza que Jesus pode curar esse meu amigo. Mas pode ser que ele não faça. E eu não sei também dizer por que ele não faria. Sabe? Mas eu tenho a certeza que ele pode. Agora pode ser que ele não faça. E aí, essa é a relação, né? A fé é uma certeza do que não se vê, ela está diretamente ligada com a esperança, né? Que é uma convicção também de algo que a gente, né, crê que está lá não na espera, frente. não, né? não tem aqui, mas tem isso. ali, né? É como se já tivesse, né? Mas parece que a relação de Deus mesmo com o tempo é outra, né? É diferente da nossa, né? Isso. Esse tempo, né, de pandemia acelera alguns processos, né? E a gente vai encontrar muita gente sofrendo isso. Então, o tempo todo tem histórias como desse teu amigo, né? Eu lembrei do Vitor, né? Que a gente tem orado por ele, o amigo do Ulisses, que tem né, escoliose lateral amiotrófica, que é algo semelhante ao que você descreveu aqui. Inclusive, um desses domingos, semanas atrás, o Ulisses e eu, a gente gravou um vídeo para ele aqui, falando, né, levando uma palavra de esperança para quem está sofrendo demais. A gente visitou ele e a gente teve essa sensação. E na hora que a gente estava conversando lá com ele, e assim, muito sem saber o que falar, o Ulisses, então, eles fizeram o exército juntos, e ali naquele momento, quando estava terminando a conversa, eu falei para ele, quando eu encontro alguém assim, eu oro. Aí ele falou assim, você pode orar. Porque quando a gente está de frente com alguém que está sofrendo muito, às vezes nem orar na frente dele é possível. A pessoa não quer nem que você ore na frente dela, né? Ela não, essa relação com o divino a pessoa repele. E Ulisses e eu, a gente fez uma oração por ele, e ele falou depois, o tempo todo ele estava durão ali conversando, mas no final ele estava emocionado na hora que a gente terminou a oração, e ele falou que o sentimento que ele teve, a única vez que ele teve um sentimento tão forte foi o dia que ele foi na igreja da Nossa Senhora dos Aflitos, que ele sentiu a presença de Deus no quarto dele, de um jeito que ele nunca tinha sentido, que ele só tinha sentido em uma igreja. Como ele a experiência dele é católica, então tem esse negócio de você sentir a presença de Deus, ou da santidade, né, da reverência, num lugar. E ele sentiu no quarto, né? Então foi uma experiência profunda que ele teve ali. Para a gente foi emocionante ouvir aquilo, mas a gente sentiu uma impotência, como você está dizendo. E eu tenho certeza que todos vocês aí têm as suas histórias de impotência, diante de alguém que está num respirador, de alguém que está doente, terrivelmente doente, de alguém que está com câncer. Né? Eu me lembro, com a Simone, né, nós visitamos, né, uma pessoa da família da Simone e do Maurício, que foi a primeira pessoa que aceitou Jesus da nossa caminhada aqui da nossa igreja. Era uma senhora ateia, até que a gente encontrou com ela algumas vezes, e ela foi a primeira pessoa que confessou Jesus através do nosso trabalho aqui. Foi impressionante, e poucos dias depois, não me lembro, 3 ou 4 dias, ela faleceu. E foi resposta de oração. E uma das coisas que Jesus mesmo diz sobre a oração, diante do sofrimento e diante da angústia, ele fala sobre insistir na oração, né? Pedir, dar-se-vos-á, buscar e acharei. Então é como a gente fala, mas Deus sabe, faz só uma oração e pronto. Mas aquele texto dá um espaço para a gente falar, insista orando. Eu acredito que insistir orando, falar assim, Deus já sabe o que vai fazer. Se não muda a situação, muda a gente, na relação com o que Ele vai fazer. Né? E nosso desejo profundo aqui é que, a partir dessa experiência que a gente está tendo de analisar, de falar sobre fé, de discutir sobre fé, porque a conversa a gente faz aqui e ela continua, né? A gente continua trocando mensagens aqui depois que passa,
que você renove a fé e a esperança sobre aquilo que você tem planejado, tem sonhado. Que Deus te abençoe nesse processo. Quase sempre tem sofrimento que bloqueia, né, a nossa vontade de orar, nossas disciplinas espirituais. A gente esfria na fé, a gente desconfia de Deus, a gente desconfia da gente, a gente desconfia dos amigos, a gente desconfia das pessoas, né? De vez em quando vem alguém e escreve um negócio assim: cada vez que eu conheço, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos animais. E o cara não está acreditando mais nem nele, né? Ele vai gostar mais do cachorro do que de pessoa, porque ele está tão frustrado e tão traído, tão magoado, tão sofrido, que até as relações humanas se perdem. Então, a gente está aqui para renovar a esperança. E, finalmente, tem a palavra, né, de Jesus: se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, você diria para esse monte: sai daqui e vai para lá. E eu acho que a gente sozinho não tem nunca vai ter esse grão aí de mostarda. Mas se juntar a minha fé, que não dá numa fração, não dá metade de um grão de mostarda, mas juntar a do Renato, a de alguns aqui, a gente vai ver montanhas mudando. Essa senhora de quem a gente falou agora, por exemplo, é uma situação dessa. É uma montanha que mudou de lugar. Alguém que não acreditava em Deus termina dizendo: eu quero Jesus na minha vida. Montanha que sai do lugar. Montanha, a falta de fé não existia, e ela vem como um presente de Deus nos últimos dias, para que seja provada essa experiência, né? Esse nascimento de fé. Pedro, chega aí. Alguma coisa, Renato, ainda nesse... Não. Bom, gente, a gente continua aqui. Opa, pode falar. Eu não sei se está bem o áudio aí. Tá bom para nós, sim. Tá bom. O Renato, né, colocou bem a mensagem. Sei também do exemplo do freio do carro. Aí eu fico olhando para essa situação de Marta também, como assim, as limitações da nossa própria fé, até onde ela vai, onde ela esbarra, né? A convivência que Marta tinha com Jesus e os discípulos fazia com que ela enxergasse uma possibilidade real de salvação enquanto Lázaro não tivesse morrido. Talvez ela nunca tivesse visto essa operação sobrenatural da ressurreição. Então, a fé dela ia até ali, né? Como alguém que pega um binóculo ou uma luneta, né, de certo alcance, né? E olhando para aquela luneta, ele projeta X multiplicações. Só que o poder de Deus é infinitamente maior, o alcance da graça dele, né? E então Jesus tinha alguma coisa para fazer, para mostrar assim que todas as barreiras e limitações da fé de Marta iam ser quebradas naquele dia. E eu acho que isso acontece muito na nossa realidade, pela nossa convivência, ou no círculo nosso de convivência cristã, ou mesmo com as pessoas, em que a nossa fé acaba ficando meio que enjaulada, ou indo até um certo limite, e a gente esquece que a gente está com aquele Senhor, nosso barco, né, que é capaz de fazer todas as transformações, e a gente acaba recebendo aquela mensagem de sermos também homens de pouca fé, né? E o pastor que citou a questão da mostarda, né? Então, eu acho que o nosso desafio, o meu, pessoal, é sempre assim, entender que Deus é o Deus do impossível, do sobrenatural. Ainda que a minha fé, ela esbarre ali na parede, ela tem um alcance limitado, eu tenho que orar e estar aberto para entender que o poder dele vai além daquilo que eu posso, né? E também quando eu centralizo todo o universo em mim mesmo, né? Isso me carrega de frustrações, porque quando a gente começa a se achar assim importante, né? Por que não aconteceu? A gente começa a fazer as perguntas para nós mesmos. É um sinal para mim de que eu estou olhando mais para mim. Eu tenho que me desprender desse sentimento, né? E muitas vezes, né, Renato, uma coisa ela vem, uma doença, uma enfermidade,
como aconteceu com Lázaro, vai ser para que ali se manifeste a glória de Deus em uma cura. Mas também poderá ser que não, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que estar aberto e descansar. E buscar ampliar esse limite da nossa fé, né? Eu acho que é isso que é importante. Amém, amém. Obrigado. É isso aí. Obrigado, Wilson. Obrigado. Eu que agradeço. Agora a gente, terminando aqui. Não sei, Pedro, que música você pensou aí? Mas antes da gente... Você quer falar alguma coisa? Estava aí o tempo todo? Tá. Quero deixar aqui algumas informações. Logo eu mando para vocês aí, para quem é papai e mamãe aí, a gente vai ter nosso encontro de pais, para conversar um pouco aí sobre a educação dos nossos filhos. Logo eu mando a data, tenho que só acertar um detalhe aí. E então, parte de adolescentes e de crianças, a gente vai seguir aí com a nossa conversa. E seguimos aí a nossa caminhada. Lembrando, e como mandei mensagem para vocês, aqueles que querem uma conversa, querem marcar alguma coisa, estou à disposição. Renato também, é só você marcar e a gente se encontra, a gente conversa. Parte do nosso trabalho é estar à disposição para fazer essas conversas, para orar junto e tudo mais. A Leia escreveu, a coisa é, quando olhamos para trás, vemos e temos certeza que Deus cuidou, guiou e fez milagres em nossas vidas. A fé geralmente falta quando olhamos para o futuro, a minha experiência. Que Deus nos fortaleça sempre. Quando a gente olha o futuro, né, traz uma ansiedade muito grande. Obrigado, Leia, pelo teu comentário. Quero abençoar vocês, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, esteja sempre com você. Que você esteja sendo guiado por Ele. Que o Espírito Santo esteja consolando, não só você, consolando as pessoas que convivem com você, e que você seja usado nesse processo. Que Deus te abençoe muito. A gente está terminando aqui. Quero fazer uma oração por você, por cada família, pelo nosso desenvolvimento, pelo nosso crescimento, para que Deus aumente a nossa fé. Que a fé, né, como diz em Romanos, ela é presente também. Ela vem junto com o presente da salvação, ela vem como um presente de Deus. E que esse presente, esse dom de Deus, seja transbordante nas nossas vidas. Senhor Pai Todo-Poderoso, que cada um que está aqui tenha a fé renovada. Às vezes a gente encontra com alguns amigos que perderam a fé. Senhor, que a fé que está em nós, que há em nós, como presente teu, seja o suficiente para tocar a vida dos nossos amigos, nossos irmãos. Nos dá sabedoria para lidar com gente que sofre. Nos dá sabedoria para lidar com o nosso sofrimento também. Nos ajuda, Senhor, a ver o teu cuidado, a experimentar o teu cuidado sempre, em tudo que a gente faz. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu vou repetir uma música que eu toquei na semana passada. Para mim, essa é uma das músicas que mais falam sobre fé. E ela traz alguns elementos bíblicos. E assim, diversas músicas, quando a gente para escutar, quando a gente para aplicar aquilo que a gente está cantando, que a gente está ouvindo na nossa vida, a gente percebe que o que a gente está cantando não é tão verdade assim. Então, eu vou cantar essa música e, ao mesmo tempo, a minha oração é para que essa música seja verdade na minha vida, seja verdade na sua vida, seja verdade na vida de nós todos. Vamos lá. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, nem o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir.
mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas creio que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair e a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas creio que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado que crê sem fé. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair e a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou